do outro assunto lá, que era do quanto existem pessoas que precisam de terapia, tá? Então, se você pensar nas pessoas que você conhece, quase todo mundo, eu acredito que vai precisar de terapia, né? Aí, vamos dizer então que no Brasil, de 1 a cada 2 pessoas precisa de um terapeuta. Seja um terapeuta energético, né, que trabalha com técnicas energéticas, seja um analista, seja o que for, um psicólogo, né, não importa. Alguém que precisa de ajuda terapêutica, tá? Imagina que 1 em cada 10 pessoas no Brasil precisa, tá? Aqui eu tô falando por baixo, tá? Por baixo, que 1 em cada 2 precisa. Gente, são 100 milhões de pessoas. Então, você tem um mercado no Brasil de 100 milhões de pessoas que precisam, tá? População brasileira, 200 milhões. Coloca aí metade que precisa, tá? É um mercado imenso, 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 imenso. É absurdo, tá? Aí você pensa, tá, tem muita demanda mesmo. E, do outro lado, tem muitos terapeutas? Mas se você se perguntar, tem muitos terapeutas? Tem. Mas, mesmo assim, existem terapeutas que não têm clientes, né? Por que que isso acontece? Sendo que tem uma demanda tão absurda. Porque se a gente for comparar o tanto de terapeuta que tem com o tanto de gente que precisa, é muito mais gente que precisa. Muito, muito, muito mais gente que precisa do que profissional, tá? Então a demanda é muito maior do que a oferta. Por mais que tenha muito terapeuta por aí. Então você começa a se perguntar, mas por que tem tanto terapeuta que não consegue prosperar, que não consegue ter cliente? Qual que é o problema, né? Aí a gente já começa a dividir um pouco os terapeutas, tá? Porque tem os terapeutas mesmo, que tem a profissão terapeuta, tá? E para isso você não precisa ser psicólogo, você não precisa ter formação superior, você precisa ter um estudo em alguma área, alguma técnica e ter prática, segurança para trabalhar com aquilo, tá? Existe esse terapeuta que é o profissional terapeuta, aquela é a profissão dele. E do outro lado existe um monte de aspirante a terapeuta, tá? Existe uma diferença muito grande, tá? Então você vai ver assim, hoje em dia tá cheio de terapeuta, todo mundo é terapeuta, é coach, é isso, é aquilo. Aí você começa a olhar mais fundo, não. Uma pequena parcela é terapeuta de fato, uma pequena parcela é coach de fato, tá? E um monte de gente que tá ali naquele bolo, na verdade, não é. Na verdade, é aspirante a. Como que eu sei que eu sou aspirante a? É quando você ainda não tem a estabilidade. Então, aquilo é instável, sabe? Às vezes você atende, às vezes não, às vezes tem cliente, às vezes não tem. Às vezes você tem que fazer um outro trabalho ali para colocar mais dinheiro, né? Porque você tem que complementar a renda. Então, tem aquela instabilidade. Isso não é uma pessoa que ainda tem aquela profissão, ainda está aspirando. Tem problema você ser aspirante a terapeuta? Claro que não, todo mundo começa assim, tá? Todo mundo começa assim, meio que vai, não vai. Você não vai de uma hora para outra ser o profissional terapeuta, você faz uma transição. Mesmo quem, desde o início da vida profissional, já escolheu ser terapeuta, psicólogo, vai começar assim, né? Qual que é o problema? É você ser aspirante a vida inteira. O problema é você ficar parado nesse lugar. Então, quando a gente começa, a gente não tem ainda essa estabilidade. Às vezes tem cliente, às vezes não tem, né? Às vezes eu quero aquilo, às vezes eu me irrito e quero largar tudo, também não vou ser mais terapeuta, porque não dá certo, porque tem que aparecer na internet, eu não consigo aparecer. Aí você faz o conteúdo e apaga e desiste, aparece lá nos stories, depois você para de fazer stories, né? Então você tá naquele início, que é normal. Você tá meio cambaleando, não tem estabilidade. Então, você ainda é um aspirante, ainda você não é um profissional, tá? Tudo bem, se for o início, se for uma parte do processo. Agora, se você fica lá parado, você fica lá parado. Tô rindo dos comentários aqui no YouTube. Ó, já tô querendo ser terapeuta. Show, Letícia.
Sim, muito ou todos precisam, mas o importante é ela quer. O importante é a pessoa querer. Tem muitas pessoas que querem terapia, né, mas às vezes não conseguem encontrar um profissional que elas confiam, né? Então, por isso que é importante você aparecer nas redes, por isso que é importante as pessoas te conhecerem, porque pode ser que aquela pessoa que quer muito, mas não conseguiu começar, se identifique com você. Eu tenho muitos clientes que chegam na primeira sessão e falam isso para mim. Ah, eu não queria fazer, sabe? Faz muito tempo que eu tô procurando alguém que eu consiga ter essa conexão, que eu consiga ter essa confiança. Entende? Então, tem muita gente que precisa, muita gente que quer, e cada vez mais vai ter mais pessoas que querem. Então, a demanda só vai aumentar. Já é absurda de grande, só vai aumentar, tá? Então, o que eu estava falando antes? Eu até me perdi aqui. Tava falando dos profissionais aspirantes, né? Então, o problema é você permanecer aí, sabe? Tem um tempo que você faz a transição. Aí, depois disso, você tem que conseguir a sua estabilidade, você tem que aumentar a sua autoridade, você tem que arrumar formas de escalar o seu trabalho, porque senão, todo mundo fala, quero lotar minha agenda. Quem fala em lotar a agenda é porque nunca lotou a agenda, porque lotar a agenda é o caos, é muita sobrecarga, tá? É muita gente, é muito trabalho. Não é tão simples assim lotar a agenda. A gente às vezes fica exausto. Então, você tem que encontrar uma forma de escalar. Então, quando você começa, você é um aspirante, aí você vai estudando mais, você vai aprimorando, você vai ganhando prática, você vai melhorando seus resultados, você vai pegando o jeito. Aquele cliente é desse jeito, esse estilo, esse traço de caráter, aquele outro é daquele outro jeito. E aí você vai ganhando mais eficiência, tá? E aí você tem que pensar nessas coisas maiores, né? Vou construir minha autoridade, vou me especializar num nicho, vou ser referência nesse assunto, tá? Aí você está estruturando, aí você está como profissional, tá? Aí sim. Então, você tem que fazer essa mudança, não pode ficar a vida inteira com atendimento aqui, outro ali, tá? Você tem que ter um serviço estruturado, concreto, um método, uma coisa que traga resultado. Não vai trazer resultado para todo mundo, tá? Porque não é todo cliente que vai conseguir absorver a forma como você está tratando, como você está trabalhando. Nem todo cliente vai querer. Então, tem os 50% do cliente. Mas você, para ser um profissional terapeuta, você tem que estruturar o seu serviço da melhor forma possível, tá? O seu 50% tem que chegar no 100%, tá bom? Então, imagina que com essa demanda muito alta de terapia, você tira já todos os aspirantes, tá? Vai sobrar ali alguns terapeutas para um monte de gente que precisa. Aí, se você for um terapeuta bom, nada diferenciado, um terapeuta normal, ok, normal, bom, mediano, você já vai ter muito cliente, tá? Você já vai ter muito cliente. Se você souber fazer a divulgação, captar esses clientes e tudo mais, você não vai ter problema nenhum de lotar a sua agenda. O que vai acontecer é que você não vai querer ter a agenda lotada pro resto da vida, porque isso é muito exaustivo. Mas você já vai ter muito cliente. Agora, imagina que você não queira ser só um terapeuta bom. Você quer ser um terapeuta excelente. Ou um terapeuta que caminha para excelência, tá? Você tem que ter algo que te destaca dos outros, tá? Não vai ser a coisa mais difícil você se destacar, tá bom? Você precisa, para se destacar, ter duas coisas também: precisão e segurança no que você está fazendo. Se você tiver essas duas coisas, você vai se destacar, tá? Eu tenho certeza que você vai se destacar.